Shalom, shalom, povo de Deus, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel por mais um dia, amém? Mais um devocional para a honra e glória do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Em nome de Jesus, que a graça, o poder, o amor, a benevolência do Deus Pai esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Para você que está passando por essa live, amém? Que o Espírito Santo de Deus toque em você, que você sinta a presença do Deus de Israel, que você sinta o toque do Senhor, que você sinta o agir do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Bom dia, irmã, bom dia, Erelaine, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom dia, Sara, glória a Deus, aleluia. Bom dia, Verônica. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação e adoração por mais um dia de vida seja dada a Ele. Amém? Bom dia, Elza. Bom dia, Leia. A paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Tálcia. Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, amém? Cheia da presença de Deus, cheia do fluir do Espírito Santo. Que a graça, o amor, a benevolência de Deus esteja sobre vocês. Amém? Em nome de Jesus, que o doce amigo Espírito Santo de Deus sopre vida sobre todos os lares, sobre todas as casas, sobre todas as famílias, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Bom dia, Elza, a paz, glória a Deus. Bom dia, Lê, shalom, shalom. Bom dia, Fátima, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Ele, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele nos concedeu permissão de termos uma semana de live, uma semana cheia da presença de Deus. Amém, que Deus abençoe em nome de Jesus com toda a sorte de bênçãos o teu filho, que ele cresça em graça, em sabedoria e em estatura de varão perfeito, em nome de Jesus, que os caminhos dele, em nome de Jesus, venham ser totalmente, em nome de Jesus, que os pés dele caminhem totalmente os caminhos de Deus sobre a vida dele, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe, eu declaro portas e comportas dos céus abertas sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que a gente possa dar início. E aí dá tempo dos nossos irmãos e das nossas irmãs entrarem. Vamos lá. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu santo nome, Adonai. Porque o Senhor nos concedeu a permissão de estarmos aqui, Senhor, reunidos como filhos, reunidos como corpo, para podermos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar, Senhor, ao nosso espírito, Senhor, nesta manhã. Pai, eu já repreendo em nome de Jesus todo espírito contrário, todo espírito maligno, todo intento das trevas para tentar, Senhor, tirar o foco, para tentar, Senhor, em nome de Jesus, atrapalhar o fluir do teu espírito, Senhor, através, ó Pai, desta live. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, um revestimento especial, Senhor, sobre cada homem, sobre cada mulher, em nome de Jesus e sobre mim também. Eu peço, Deus amado, Pai querido, que o Senhor intensifique, Espírito Santo, a tua presença de forma palpável, de forma, Senhor, abrangente, Senhor, a tua presença, Espírito Santo. Pai, aumenta, Senhor, o nível da tua glória. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, o nível da tua unção. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, a manifestação dos teus anjos, Espírito Santo. E eu peço também, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor, ministros de cura, comecem, Senhor, em nome de Jesus, a se movimentar, Pai, dentro de cada lar, dentro de cada ambiente, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a movimentação, ó Pai, angelical de batalha também, Senhor. Anjos de guerra, para fazer, Senhor, em nome de Jesus, a escuderia deste lugar, Pai, dessa dimensão espiritual de onde vai acontecer essa live, Pai. Em nome de Jesus, repreenda o Senhor o espírito do homem. Paralisa, Senhor, a ação de Satanás.
de principados, potestades, dominadores das trevas. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de mentira, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que todo ataque do maligno, Senhor, para tentar, papai, envergonhar o teu nome, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro os espíritos malignos amordaçados. Eu declaro, Senhor, os espíritos malignos, Senhor, acorrentados. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que eles estão agora, papai, neutralizados, porque nós neutralizamos as forças demoníacas, ó Pai, que queiram, Senhor, trazer, Pai, espírito de contenda, espírito de confusão, espírito, papai, de discórdia, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, doce amigo Espírito Santo, que o Senhor tome agora, Pai, a cadeira principal, Senhor. Tu tens total liberdade, Espírito Santo. Tu tens total liberdade, Espírito Santo. Faça tudo conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Tu és o pastor principal nesta live, Senhor. Somente o Senhor detém toda a autoridade, Pai, todo o poder, Pai. Eu peço que o Espírito da revelação da palavra esteja conosco, que o Espírito da sabedoria repouse sobre nós nesta manhã. Pai, que em nome de Jesus, o Espírito da profecia que é Cristo esteja, Senhor, em cada um dos teus filhos. Que em nome de Jesus haja cura, haja libertação, haja direcionamento, Senhor. Haja mover, ó Pai, em nome de Jesus, sobrenatural sobre essas vidas, sobre essas casas nessa manhã. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um negócio no meu olho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nos reunimos de segunda, quarta e sexta, para que a gente possa fazer a leitura da palavra, amém? E nós vamos ler o livro de Esdras, nós estamos lendo o Antigo Testamento, e hoje nós vamos ler Esdras capítulo 4, amém? E depois eu vou compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito desde ontem, que faz parte para quem está participando da contagem do Homer, amém? Então é uma ministração também, nós vamos fechar o portal dos 7 dias e abrir o novo portal da contagem do Homer, e tem algo que eu preciso compartilhar também com vocês, amém? Então, eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras, Antigo Testamento, capítulo 4. E diz assim, na minha tradução, o título, A Oposição dos Samaritanos. Então, a oposição a quê? Nós vimos que no capítulo anterior, o altar foi soerguido. Então, no capítulo anterior, nós vimos que o povo ali de Israel, eles reergueram novamente o altar. Mais uma vez, o altar foi erguido novamente, e ali o povo estava cantando, estava fazendo as coisas, amém? Conforme as ordenanças do Senhor. Porém, existia o quê? Uma oposição dos samaritanos. Então, o povo que morava em Samaria estava se opondo à restauração do templo, à restauração do altar. E isso vai muito de encontro com o que vai ser ministrado, e o Senhor já está falando, amém? Isso vai muito de encontro com o que nós estamos passando na contagem do Homer. Por quê? Nós estamos ali restaurando o nosso altar. Nós somos o altar do Senhor. Então, eu quero dizer, queridos, que toda restauração de altar, todo altar que vai ser soerguido, ele vai ter momentos, ele vai ter pessoas, e não pessoas, né? O inferno vai se levantar para que o altar não seja soerguido. Todas as vezes em que você passar por um momento de edificação, por um momento em que o Senhor vai te restaurar, porque você precisa entender que cura da alma e libertação não é apenas um período da vida, nós vamos passar por cura da alma e libertação constantemente até que o Senhor volte. Ou volte de uma forma unânime para pegar e arrebatar a igreja, ou volte de forma individual. Como que é essa volta de forma individual? Quando o Senhor olha do céu, vê o livro da vida e fala, hoje foi o último dia de vida da Michele. A partir de hoje ela volta para os meus braços. Até esse dia acontecer, nós vamos passar por cura, por restauração, por alinhamento. E sempre que nós vamos passar por cura, por restauração e alinhamento, vai ter oposição do maligno. Então vamos continuar aqui.
Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de família e lhes propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois com vós buscamos também cultuar o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com as nossas próprias forças. Pegue isso daqui, ó. Nós continuaremos a edificá-lo com as nossas próprias forças, exatamente como Ciro nos ordenou, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, grifa aí se você está lendo, com as nossas próprias forças. Então, os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução, e persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Então vamos lá, vamos trazer clareza aqui para que você não fique confuso. O que aconteceu? Os samaritanos aqui, eles queriam ajudar na reconstrução do templo. Amém? Eles queriam participar da restauração da casa de Deus, porque eles queriam cultuar o Senhor juntamente com esse povo, juntamente com Zorobabel e Jesua. Porém, Zorobabel e Jesua, eles tiveram o quê? Obediência a uma ordem de que o rei Ciro tinha decretado sobre eles, fazendo o quê? Nós não queremos ajuda de ninguém. Nós continuaremos a edificá-lo com as nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou o rei Ciro. A partir dessa negativa de ajuda, o que aconteceu? Os samaritanos se levantaram contra Zorobabel e Jesua e, consequentemente, sobre todo o povo que estava reerguendo o templo. Então, os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros. Queridos, vamos lá. Algo que eu preciso dizer aqui. Muitas vezes, se você não tiver discernimento, você vai colocar pessoas na sua vida, ou você vai permitir pessoas na sua vida que parecem que vão querer ajudar, mas eles não estão ajudando de forma lícita, de forma verdadeira. E aquilo que parecia que era uma ajuda, na verdade, é para desencorajar você. Na verdade, é para fazer com que você fique com os seus ânimos totalmente descompensados e você perca a vontade de passar pelo processo da santificação, pelo processo da cura e pelo processo da libertação. A gente precisa discernir a voz de Deus. E um ponto principal e um ponto chave aqui, que o Senhor me ministrou ontem, enquanto eu estava ministrando uma irmã. Quando a gente ministra, nós primeiro somos ministrados, amém? E o Senhor depois trouxe confirmação no longo da noite e hoje também de manhã. O que acontece, queridos? Existem momentos na nossa vida, e principalmente quando nós estamos passando agora, né? Nós estamos passando por um processo de cura e libertação ali na contagem do Homer. O Senhor vai curar 49 áreas da nossa vida. E quando nós estamos passando por um processo de cura e por um processo de libertação, isso dói. Não é gostoso. Isso nos tira da nossa zona de conforto. Isso faz com que a nossa alma se agite. Isso faz com que a gente fique com as nossas emoções descompensadas. Isso faz com que a gente queira desistir. Isso muitas vezes faz com que a gente queira fazer as coisas nas próprias forças. E o que o Senhor disse ontem e o que o Senhor fala hoje é: para de tentar conduzir a tua vida, o teu processo de cura, o teu processo de libertação com as suas próprias forças.
Tá cheio de gente que está cansado porque está tentando fazer as coisas da forma como ela convém. Ai, eu acho que tem que ser feito assim, queridos, nós não achamos nada. Nós não sabemos nada. Mais uma vez o Senhor fala: aprenda a descansar e confiar num processo de cura, num processo de libertação. Nem tanto na libertação, mas num processo de cura. Você tem que aprender a confiar, querido. Para de querer tentar ajudar Deus. A parte que você tem que fazer é apenas crer. A parte que você tem que fazer é apenas acreditar. A parte que você tem que fazer é apenas confiar. No processo de cura, o Senhor ele está trazendo a restauração a tudo aquilo que foi bagunçado. É o que eles estavam fazendo aqui. O altar estava sendo soerguido. Eles estavam restaurando o altar. Deus está restaurando você que é um altar. Mas no processo de restauração, você não pode fazer tudo com as suas próprias forças, porque nós não sabemos nada. Nós não sabemos absolutamente nada. Então aprenda a confiar. Nós estamos passando por um período de total dependência do Senhor. E aí é que tem muita gente sofrendo, porque as pessoas não conseguem ser dependentes do Senhor. E aí o Senhor te faz essa pergunta nessa manhã: por que você não consegue depender de mim? Se eu sou o teu pai, se você depende de mim, até mesmo para ter vida, até mesmo para levantar todas as manhãs, você depende de mim. Por que você não consegue depender em outras áreas da sua vida? Porque nós somos seres humanos. E seres humanos têm a capacidade de raciocínio. E quando nós paramos para raciocinar, não com a mente de Cristo, mas com uma mente ainda corrompida, com uma mente que precisa de cura, com uma mente que ainda não segue princípio, com uma mente que ainda não aprendeu a confiar, nós apenas começamos a fazer o quê? Dissensão, separação. Essa área eu confio, essa área eu não confio. Essa parte eu entrego na mão de Deus, essa parte eu não entrego na mão de Deus. E aí a gente começa a se comportar justamente como quem? Como Jó. Aí a gente começa a se comportar como Jó, questionando a Deus, por que eu estou passando por isso? Mas Deus, eu perdi meus filhos, mas Deus, eu estou passando por, eu jejuo, eu me santifico, eu já larguei mão do pecado, mas por que a minha vida financeira está travada? Mas por que eu não tenho uma vida sentimental estável? Por que o meu marido ainda continua bebendo? Por que meu filho está desviado? Você não tem que perguntar o porquê, querido, você tem que perguntar o para quê. Senhor, o que o Senhor quer dessa situação? O que o Senhor quer de mim nessa situação? Me ensina. Aí vai o Salmos 8, que Deus, me direcionou a colocar no grupo ontem. Senhor, ensina-me a contar os teus dias, que foi a oração de Moisés. Senhor, ensina-me a contar os teus dias. E nós estamos fazendo o quê? A contagem do Homer, contando os dias. Então, querido, eu quero que você entenda algo. Ou você se entrega por inteiro e acredita e confia no Deus vivo de Israel, que é teu pai, ou não tem como, você não vai suportar o processo. Não tem como. E aí deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos passando por um processo de cura. Parece que não. Parece que aquelas orações não está dando efeito nenhum. Parece que, quando era diferente, quando eu estava no jejum, eu sentia que estava mais isso, estava mais aquilo. Deixa eu te falar, enganoso é o coração do homem. Nem tudo que parece é. Às vezes aquilo que faz menos barulho é aquilo que mais vai te confrontar. Às vezes aquilo que parece que não está fazendo efeito nenhum é aquilo que mais vai fazer você ser curada na tua vida. Sabe por quê? Porque existem pontos dentro da nossa vida, como eu acabei de dizer, que nós escondemos, que nós não deixamos Deus acessar, que nós não permitimos Jesus curar. Por quê? Porque nós estamos guardando aquilo que nos causa dor. Faz uns 4 dias que todos os dias pela manhã, eu sento para tomar café e ali eu estou sentada e aí eu sinto uma vontade muito grande de chorar. E aí eu falo, Jesus, essa vontade de chorar não é minha. Essa vontade de chorar não é minha. Essa vontade de chorar não é minha. Aí eu mando mensagem pro meu marido.
né? Porque o nosso sobrinho, o filho da irmã dele está internado na UTI. E eu falei, nossa, será que a sua irmã está triste? Porque essa vontade não é minha. Na minha concepção, eu estava com uma tristeza que não era minha. Só que aí Deus trouxe a revelação que não, aquela tristeza realmente era minha. Por quê? Porque às vezes a gente acha, querido, que nós já fomos curados na totalidade de tudo. Mas tem coisas que ainda não foram curadas e restauradas totalmente. Como eu sei que coisas não foram curadas e restauradas totalmente? Quando eu ainda falo do assunto, mas eu ainda tenho vergonha, mas eu ainda sinto peso. Queridos, é o que eu falo para vocês, às vezes vocês olham para um pastor, para um apóstolo, para um missionário, para alguém que ministra cura e libertação e acham que a vida da pessoa é 100%. E não é, eu quero falar que todo ser humano é igual perante Cristo. Todo pastor, entenda isso e nunca esqueça disso. Cuidado com aquele que fala que não precisa de cura. Cuidado com aquele que fala que não precisa de libertação. Cuidado com aquele que fala que não precisa ser aferido, porque esse já está dominado pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. Cuidado. Todos nós vamos precisar passar por cura, por libertação, por aferição do Espírito Santo ou até mesmo de outra pessoa. Todos nós. Todos nós. E ali o Senhor foi me ministrando, e aí o Senhor falou, por quê? No processo de contagem do Homer, queridos, esse período da história, o povo está atravessando ali, atravessou o deserto, mas eles estavam bebendo as águas de Mara, as águas amargas. E isso faz com que saia toda a sujeira. Porque as águas de Mara, ela era usada para purificar o povo naquela época. As águas amargas purifica. Nossa, irmã, não faz sentido. Não, quando você está com dor de estômago, problema no teu fígado, o que você toma? No seu fígado, o que você toma? Você toma um chá de morango ou você pega um boldo e faz um chá? Você pega uma carqueja e faz um chá. Tudo que é amargo purifica. Entenda algo. Quando você está mal do teu estômago, quando você está mal do teu fígado, você vai lá e você toma um boldo. Por quê? Porque aquilo ali tira todas as toxinas, aquilo ali tira todo o mal. Então, muitas vezes, queridos, você está passando por um processo amargo da tua vida, tá difícil? Você está chorando? Você está questionando Jesus? Glória a Deus! Se eu fosse você, glorificava. Não reprima aquilo que Deus está fazendo. Não questiona Jesus. Para de ter ataque, de ficar questionando por que Deus... Ai, mas Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu. Se ele tivesse se esquecido, você não estava vivo ainda. Se ele tivesse esquecido de nós, queridos, meu Deus do céu, nós nem estávamos aqui. Então, para de ser mimizento, para de ser filho e filha imatura e aprenda a suportar o processo. Aprenda a suportar o processo dói, o processo é dolorido, mas deixa eu te falar, Deus está contigo no processo. É necessário passar o processo. Tenha discernimento para que você não faça as coisas nas suas próprias forças. Por que muitas vezes nós nos cansamos? Porque nós estamos caminhando na nossa própria força. Porque nós não queremos ser conduzidos pelo Senhor. Por quê? Às vezes, querido, sabe o que acontece? Deus está querendo pegar você no colo para atravessar o deserto com você no colo. Só que você é tão mimizento, tão birrento, você bate tanto de frente com Deus, questionando por que você se diz santo como Jacó, como Jó. Ai, mas eu sou santo, eu dizimo, eu oferto, eu primicio, eu oro pelos meus filhos, eu abençoo as pessoas carentes. E por que está acontecendo isso comigo? Está acontecendo porque tem que acontecer, querido. Aí, às vezes, Deus está querendo pegar você no colo, para atravessar com você pelo deserto no colo, só que aí Deus pega e fala assim, opa, você não quer então? Você está debatendo comigo? Você agora se tornou senhora de si mesmo, você se tornou senhor de si mesmo. Então, caminhe com as suas próprias pernas. Aí, às vezes, a gente acha que a gente não carrega orgulho. Às vezes, a gente acha que a gente não carrega soberba. Às vezes, a gente acha que não. Não.
Eu já fui curado, eu já fui restaurado, eu não carrego mais isso. Mas está debatendo com Deus. Está debatendo com o Senhor. Queridos, uma coisa que o Senhor me disse, eu vou compartilhar com vocês. E eu levei um pito de Deus. Às vezes veio, às vezes não, todas as vezes que eu não vou ser hipócrita. Veio as vontades de chorar e eu segurei o choro. Porque eu falei, eu não vou chorar. Só que o Espírito Santo falou para mim, chora. Só que sei lá por que eu não chorei. Eu não sei, sinceramente eu não sei por que eu não deixei externalizar. Escuta isso aqui. Isso aqui é uma revelação de cura. Só que eu escutei o Espírito Santo falando, chora, chora, chora. Tem coisas, tem curas que não vai sair quando você externar de forma de palavras. Tem coisas que vai sair através de um choro. Oh, aleluia! O que o Senhor traz aqui de revelação, querido? Meu Deus! Quando uma criança nasce, quando uma criança rompe o ventre da mãe, o que a criança faz? A criança fala? Não, a criança chora. O médico vai lá, às vezes passa a mão nas costas, às vezes dá uma o quê? A gente já nasce apanhando, querido. Você já parou para raciocinar que nós, seres humanos, a gente já nasce levando uma bordoada? Escuta isso aqui, que o Espírito Santo fala. Nós já nascemos levando uma bordoada. Ei, acorda, chora. Você precisa aprender a respirar. Você precisa aprender a ter fôlego de vida nos teus pulmões. Então, acorda para a vida. Aí, quando o médico tira a criança ali de dentro do ventre da mãe, ele dá aquela palmadinha, a criança acorda e ela faz o quê? Ela chora. Oh, aleluia. Ali é sinônimo de quê? De que ela está viva, de que tem fôlego de vida nos pulmões daquela criança. O pulmão dela está forte. Então, queridos, tem coisas que o Senhor só vai trazer na sua vida a partir do momento em que você conseguir chorar, porque tem gente que esconde até mesmo os sentimentos. Meu Deus, o Senhor mostra que tem pessoas que pararam até de chorar. Pessoas que não conseguem chorar, porque a pessoa precisou ser forte tanto tempo da vida. Ela precisou ser forte muito tempo da vida. E ela precisava parecer forte para o pai, para a mãe, para o marido, para os filhos, para quem quer que fosse. Ela precisava se mostrar forte. Eu não posso mostrar minha fraqueza, eu tenho que ficar aqui. O Senhor pede, deixa que eu sou a tua fortaleza. Chora, querida, nos meus braços. Chora, querido, nos meus braços. Para de querer ser essa rocha que você não é. Deixa eu entrar, deixa eu curar, deixa eu edificar o teu altar novamente. Oh, aleluia! E aí também tem pessoas que o Senhor me revela, mas a minha vida toda é chorar. E no meu caso, que eu só passo a vida toda chorando, aprenda a ver a beleza em cada sol da manhã. Porque você acha que você vê a beleza, mas você não vê. Porque tem os dois opostos, aquelas que nunca choram e aqueles que vivem chorando. Saia do seu papel de vitimista. Para de ser vítima da situação. Em nome de Jesus, pare de ser vítima da situação. E eu não estou aqui menosprezando a tua dor, entenda isso, querido, mas eu quero que você entenda que existe um Pai que está com você. E que muitas vezes ele está te chacoalhando para que você saia dessa posição de vítima e se torne o quê? E se torne filho. Juntamente, ele quer trabalhar com você na tua vida. Ele é o autor da vida, ele é a consumação de todas as coisas. Ele é a consumação de todas as coisas. E ele quer trabalhar com você. Só que você precisa deixar ele agir. Parar de fazer as coisas na força do teu braço. Ou então ficar justamente nessa posição de vitimista.
Ai, eu sou vítima. Ai, porque eu sou vítima. Ai, porque todo mundo é contra mim. Porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. Queridos, o Senhor Deus de Israel, ele não perde o controle jamais. Ele não perde o controle jamais. Não vai ser da sua vida que ele vai perder o controle. Não vai ser da sua família que ele vai perder o controle. Não vai ser. Não vai ser. Então, em nome de Jesus, tome o teu posicionamento. Queridos, eu quero que vocês percebam algo. Todas as vezes em que o Senhor vem com uma palavra, amém? De cura, vem com uma unção que despedaça o jugo, vem trazendo direcionamento. Vocês perceberam que o inferno se levanta? Para tentar enfraquecer o nome do Deus vivo de Israel? O que nós acabamos de ler aqui? Olha como... Gente, eu amo esse Deus. Meu Deus, como eu te amo. Senhor, como eu te amo. Senhor, como eu te amo. Nós acabamos de ler. O Espírito Santo de Deus, ele faz real e ao vivo para que, se existe algum incrédulo naquilo que é a palavra de Deus, a pessoa veja e creia. Nós acabamos de ler aqui que iriam se levantar opositores. Os opositores se levantavam, dando desânimo, desencorajando os obreiros, intimidando, atrapalhando na realização da obra, queridos. E aí, gente, eu falo, Satanás é muito burro. Eu não estou menosprezando, mas, cara, ele copia todas as coisas, ele não pode criar nada. E aí ele envia essas pessoas que estão perdidas. Ele envia essas pessoas que estão no engano, que não experimentaram ainda do amor de Deus, para fazer exatamente o que esse povo estava fazendo, desencorajando. Esse Deus está fraco e não sei o quê. Vocês conseguem entender? Vocês conseguiram ver? Se existe alguém aqui de primeira vez, para quem está aqui mais tempo sabe. Queridos, a guerra espiritual é real. Se você ainda não tinha tido compreensão do que é uma batalha espiritual, você acabou de ver aqui, com os teus olhos carnais. A palavra viva, eu fico chocada, que a palavra, muitas vezes, ela se materializa, para que os incrédulos vejam. Por quê? Porque tem pessoas que ainda não têm a identidade de filho firmada, que ainda não entenderam e não compreenderam a dimensão de quem é Deus, que deixa eu te falar, Deus não existe. Se tiver alguém passando a live aqui, meu Deus, é falsa profeta, rasga as vestes. Meu Deus, eu vi uma live que a mulher estava falando que Deus não existe. É, realmente, Deus não existe. Deus é, querido. Ele é. Deus é. O teu Pai, o Criador do universo, da terra e de tudo que nela há, o que fez com que o céu ficasse o sol permanecesse no céu e não caísse, o que colocou o firmamento das estrelas, ele é. Ele é. Ele é. Deus é. O teu Pai é. Então, às vezes, você ainda não teve a compreensão de que esse Adonai, o Iavé, o Elohim, o Jeová Sabaote, Jeová Rafá, Jeová Nissi, todas as características de Deus, ele é teu Pai, querido. Às vezes você não entendeu isso. E aí você vê um enviado perdido, né, nas trevas, falando, ele perdeu o controle, o que acontece? Você já desiste. Ai, é verdade. Deus não está nem lá na guerra. Deus não está nem vendo o povo dele lá em Israel, quanto mais a minha vida. O Senhor te convida hoje, querido. O Senhor te convida hoje para que você entregue verdadeiramente a sua vida a Ele. Para de ser, em nome de Jesus, mecânico. Deus não quer que você entregue a sua vida para Ele pela metade, Ele quer a totalidade. Você não tem condições
de guiar os seus próprios passos. Eu não tenho condições de guiar os meus próprios passos. Hoje o Senhor trouxe uma palavra lá em Provérbios 19, se eu não me engano, versículo 8. Que grandes são... Deixa eu ver se é isso mesmo. Para mim não falar besteira. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. 19, 8. Deixa eu ver. 19, 21. O ser humano pode fazer muitos planos. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. O ser humano pode fazer muitos planos. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Em algumas outras traduções está: muitos são os planos do coração do homem, mas quem faz todas as coisas é Deus. Querido, você pode ter vários planos na sua cabeça. Eu vou fazer dessa forma. Eu tenho o plano de entregar minha vida sentimental na mão do Senhor, mas a vida financeira eu preciso dar meus corre. Eu vou entregar minha vida espiritual, mas na vida financeira preciso fazer alguma coisa. Deixa eu te falar, querido. Muitos são os planos do teu coração, muitos são os planos que nós, seres humanos, fazemos. Contudo, porém, além, quem decide o que vai ser e o que não vai ser é o Senhor. Então, se Ele é o que decide tudo, por que nós dificultamos o processo? Porque muitas vezes o processo é para durar igual o povo no Egito. O povo prolongou a permanência no Egito. O que se tornou 40 dias, se tornou 40... O que era para ser 40 dias, se tornou 40 noites, 40 anos. Por quê? Porque o povo tinha muitos planos, porque o povo murmurou, porque o povo questionou, porque o povo não suportou o processo. Mas olha a benevolência de Deus. Por mais que eles mesmos, não foi Deus que fez aquilo, foi eles mesmos que fez com que o processo do Egito se tornasse muito mais extenso do que era, foi os próprios israelitas que fizeram isso. Mesmo assim, Deus fez o quê? Cuidou. Deus não deixou faltar o maná, Deus deu água, o povo queria carne, o povo fez as cordonizes cair. Deus é tão cuidadoso, queridos, que ele mandava o maná antes do povo acordar, que era para não ter nem a possibilidade do povo dele, dos seus filhos ali, ficarem com fome. Então, antes deles acordarem, o maná já estava sobre o acampamento de Israel. É cuidado ou não é? Fala para mim. E foi Deus que prolongou o processo deles no Egito? Foi Deus? Não, foram as próprias pessoas. O que eu estou querendo dizer é que sim, muitas vezes nós, e na grande maioria das vezes é nós que prolongamos a nossa estadia no deserto. Porque nós não suportamos o processo. Porque nós queremos fazer na força do nosso braço. Porque muitos são os planos do nosso coração. Aqui eu vou fazer, aqui eu confio, aqui eu não confio. Querido, deixa eu te falar algo. E o Senhor fala de uma forma muito clara e específica aqui na área financeira. Você acha mesmo que se você tivesse condições de mudar a tua vida financeira, você já não teria mudado, criatura? Por que você não confia no Senhor? Por que você não é obediente àquilo que Deus pede para você fazer? Apenas confia. Tem gente que fala, eu vou dar meu jeito. Você pode até dar um jeito, só que o teu jeito é momentâneo. O jeito de Deus é eterno. Onde Cristo chega, nada fica igual. Onde Cristo opera na totalidade, nada fica igual. Nada fica igual. Nada fica igual. Hoje de manhã meu pai me mandou um vídeo e vai muito de encontro. E que um cara fala ali, né, sobre Lázaro, que está dentro do túmulo, e ali Jesus chega, as irmãs questionando, né, essa parte ele não falou, mas o Senhor está trazendo agora, as irmãs questionando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui,
Ai, Rabone, mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora o meu irmão morreu. Ai, agora, ó céus, ó vida. E Lázaro está lá dentro do túmulo, há 4 dias, em estado de decomposição. Talvez já estava faltando um dedo, já estava faltando um olho, faltando um teco da orelha, os bichos já tinham começado a comer. Porque nós somos podre. Quando o ser humano morre, a carne putrifica. Por isso que nós não somos diferentes de ninguém. Todos nós somos iguais perante a Deus. Quando todos nós morremos, nós temos o mesmo destino, o mesmo processo de decomposição. Então, por isso que nós não podemos nos sentir a 4ª pessoa da Trindade. Ah, eu sou diferente. O seu processo de putrificação é igual de todo mundo. Só que quando Jesus chegou lá para falar, dar uma ordem, uma voz de comando, Lázaro, saia para fora, automaticamente tudo que havia sido deteriorado, putrificado, foi restituído. Por quê? Porque Deus não faz um milagre pela metade. Deus não é Deus, amém? Jesus não é Deus que faz pela metade. Quando Lázaro saiu, ele saiu como entrou perfeito. Oh, aleluia! Ele entrou lá com todos os dedos, com as 2 orelhas, com os olhos, com tudo do corpo. E quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, veio para fora com a totalidade e além ainda, com o Espírito vivo do Deus de Israel. Então, querido, deixa eu te falar algo. Você acha mesmo que quando Jesus entra na totalidade de uma situação, as coisas são resolvidas pela metade? As coisas são feitas pela metade? Então, se você está vendo que eu não contei nenhuma história aqui da Disney, eu contei a Bíblia, a realidade. Então, se você está vendo através da Escritura que quando Deus entra em toda situação, Ele muda tudo, por que você ainda não consegue confiar na totalidade dele se Ele vai mudar na totalidade? E outra coisa, o fato dele mudar a tua vida não significa que depois não vai surgir outra coisa para que Ele possa ser Deus na sua vida também. Vocês conseguem entender? Porque aí Satanás começa a lançar pensamentos de quê? Mas então ele vai mudar tudo, e por que eu vou continuar passando, igual você disse no começo, porque eu sei que tem pessoas, o Espírito Santo me revela que tem pessoas que estão pensando isso. Então, por que você disse que se ele vai mudar tudo, por que eu vou continuar passando por cura e libertação depois? Porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, pois ele já havia vencido tudo. E eu quero te alertar que não é porque Deus fez que vai deixar de ter problema. Sabe por quê? Assim como ressuscitou Lázaro, o povo, os sacerdotes queriam matar Lázaro. É só você ler. O milagre estava feito. Mas a perseguição continuou. Ele vai mudar a tua vida, mas você vai continuar sendo perseguido. Queridos, é a vida. Bem-vindo à realidade do Evangelho de Cristo. Você só não vai ser perseguido quando você subir para a glória. Você só não vai ter processos de tribulação, processos de perseguição quando você estiver na glória. Caso contrário, querido, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser apontados, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser apontados como falsos mestres, como falso profeta, como aquela que não mudou nada. Ai, mas a Joana, imagina. E você sabe que é mentira. Porque o inimigo, ele vai querer fazer de tudo para você desistir. Até o último dia, até que Jesus volte para você, de uma forma individual, ou para mim, de uma forma individual, ou ele volte para buscar a noiva, para buscar o corpo de Cristo, ele vai tentar fazer com que eu e você perca, vamos dizer assim, não vá para o céu.
que a gente apostate da nossa fé. Então, por que você não confia? Ai, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que você quer entender o porquê? Outra coisa que o Senhor estava ministrando e o Senhor traz agora. Não tenta entender o porquê, querido. Deus não tem a obrigação de te falar o porquê que você está passando por isso. Deus não tem a obrigação de te falar o porquê que você está passando por isso. Para de questionar Deus. Em nome de Cristo Jesus. É igual os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, por que este homem é cego? Quem pecou? Os pais ou ele? E aí Jesus dá uma resposta: nem os pais e nem ele. Mas ele estava com essa condição até que o Senhor me constituiu do alto poder para fazer o que eu vou fazer, para que houvesse a manifestação de Deus através da vida dele. Então, queridos, tem coisas na minha vida que vai acontecer comigo e com você que não é por conta de nós e não é por conta do que os seus antepassados fizeram, é simplesmente porque Deus te escolheu para ser um canal da manifestação da glória de Deus. E se eu fosse você, eu glorificava. O problema é, nós somos seres humanos limitados e militante. É a palavra que o Senhor traz. Que nós somos seres humanos limitados e militantes. Porque a gente milita muito. E nós somos limitados em viver a totalidade do Espírito. A gente precisa parar de militar mais e depender mais. A gente precisa parar de questionar e aprender a descansar. A discernir. A governar, a permitir que o Espírito Santo de Deus governe a nossa vida na totalidade do Espírito. Vamos continuar aqui no versículo 6. O reinado de Xerxes e Atarxerxes. No início do reinado de Assuero ou Xerxes em Persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Olha as acusações que eu disse, acusações falsas. E durante o governo de Atarxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabiel e os companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Atarxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma epístola contra Jerusalém, endereçada ao rei Atarxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia e de Ereque e da Babilônia, os selamitas de Suzã e os das outras nações, que o grande e poderoso Assurbanipal em persa ou Asnapar em aramaico, deportou e assentou na cidade de Samaria e a oeste do Eufrates. Formalizaram a seguinte apelação. Esta é, pois, a cópia da carta que enviaram ao rei Atarxerxes. Teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem. Informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram de Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e seus muros restaurados, eles não pagarão tributo, nem imposto, nem quaisquer outras taxas, e assim as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra de sua majestade, estamos enviando este aviso formal ao rei, a fim de que busque o livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela têm ocorrido rebeliões, desde tempos antigos, motivo pelo qual levou toda a cidade à destruição. Portanto, deixamos claro ao rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates.
Vocês conseguem entender aqui a mensagem espiritual que o Senhor traz nesse texto e no contexto que nós estamos falando? Aqui, esses homens, eles se levantaram contra a restituição da casa de Deus, levantando o quê? Pecados do passado contra eles. Olha, esse povo, o povo judeu, tem um histórico de ser rebelde, tem um histórico de não pagar, eles não vão pagar o tributo. Você, meu rei, você vai ficar aí, ó, você tá dando, vamos dizer assim, arma para o bandido te atacar. Você permitiu eles saírem daí para vir para o lado daqui dos Eufrates para reerguer o templo, mas eu quero te dizer que eles, fazendo isso, vão fazer com que você se torne um rei enfraquecido. E muitas vezes, querido, é justamente isso, muitas vezes não, é justamente isso que o inimigo faz comigo e com você. Vai apontar os seus erros do passado, como disse lá no começo da live. Ah, mas a Michele? Quem disse que a Michele é mulher de Deus? A Michele fez isso, a Michele fez aquilo. Ah, mas o João enchia o pandu de cachaça no boteco, traía a esposa. Você vai mesmo permitir que ele passe por isso? E olha o que aconteceu. O rei embarga a obra. Então a obra foi paralisada. O rei embarga a obra no templo. Então respondeu o rei: a Reum, o comandante de Sinzai, o escrivão e seus companheiros que residem em Samaria, com os restantes que estão além dos Eufrates. Saudações de paz. A epístola que nos enviastes foi distintamente traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, buscaram e acharam os livros de que, de fato, desde a antiguidade, aquela cidade se levantou contra os reis. Era uma mentira que se levantava contra os reis? Não, era uma verdade. E nela tem acontecido rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dá ordem, a fim de que aqueles construtores parem a obra e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento desta ordem. Afinal, por que há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. E aí eu quero te perguntar, querido, por quanto tempo a restauração do templo quer você estar embargada? Por quanto tempo reis e senhores desta era têm se levantado na sua vida? Talvez são seus desejos, talvez são as suas convicções militantes que está embargando o processo da restauração da casa de Deus, que é você. Queridos, Deus tem pressa em restaurar um filho dele. Você sabia disso? O problema é que nós atrasamos o processo. E aí, depois que a gente atrasa o processo, a gente coloca a culpa em Deus. Nós atrasamos o processo com os nossos questionamentos, com a nossa militância, com a incredulidade, com a falta de fé, porque a gente quer entender tudo, porque a gente quer fazer da nossa forma, porque A, B, C, apresenta o alfabeto inteiro, acrescenta até as letras gregas, todo o alfabeto que existe no mundo apresenta para Deus. Aí a gente atrasa o processo. Aí a obra fica embargada por mentira. Ou muitas vezes por verdade, porque era verdade sim que o povo de Jerusalém era um povo que fazia às vezes motim. Eles se rebelaram contra o próprio Deus. O povo se rebelou contra o próprio Deus logo na saída do Egito. Por quê? Escuta isso aqui. O povo se rebelou contra o próprio Deus na saída do Egito. Moisés estava no monte.
buscando o direcionamento de Deus para aquele povo. Eles não suportaram o processo. Moisés está demorando, Arão. Ei, Arão, faz alguma coisa. Ah, Moisés não suportou o processo. Moisés largou todo mundo aqui, está lá vivendo no monte, ele Deus, e o negócio lá, e o chicote estralando para Moisés, e Deus falando no fogo, e Deus falando com voz de trovão, e um homem em jejum, sem comer, e o povo lá. Moisés está demorando, Arão, faz alguma coisa. E o povo falando na cabeça de Arão. Até que Arão não aguentou. E o povo falou, constrói para nós aí um Deus, porque esse Deus aí do Moisés, constrói outro Deus aí. E aí Arão, preso no meio daquele povo que só sabia murmurar e que não conhecia o poder de Deus, não reconheceu, conhecer eles conheciam, porque eles já tinham visto muita coisa no Egito. Eles já tinham presenciado todas as pragas, eles passaram pelo meio do mar. Então eles tinham visto de forma ocular, mas eles não ainda tinham experimentado a totalidade da presença. Murmurou. Arão foi lá, não suportou o processo, criou o quê? Criou um bezerro de ouro. O povo se rebelou contra o próprio Deus, queridos. E muitas vezes nós estamos nos rebelando contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus, porque nós colocamos, sim, bezerros de ouro. Nós confiamos em homens, nós confiamos em nós mesmos, queremos fazer as coisas na força do nosso braço, questionamos demais. Oh Deus, o ser humano ele é abençoado porque nós conseguimos raciocinar. Mas por falta de sabedoria, raciocinamos de forma errada e não de forma lógica, como Cristo nos ensina. Porque o fato de sabermos raciocinar faz com que a gente venha fazer o quê? Questionar. Pode, por acaso, oh Jesus, pode, por acaso, o vaso ensinar o oleiro? E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de mestre, tentando ensinar a Deus o que ele deve e o que ele não deve fazer. Senhor, agora o Senhor faz isso na minha vida. Aí agora o Senhor não faz isso. Senhor, agora eu confio, agora eu não confio. E o Senhor tem te convidado, querido, para que você se lance na totalidade do seu ser nas águas que fluem dele. Ele quer te habilitar nas regiões celestiais de uma forma diferente. Ele quer tocar você de uma forma do qual você nunca foi tocado. Ai, mas irmã, eu já fui tocada. Então traga à lembrança aquilo que te traz esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você não se enquadre nessas pessoas que questionam a Deus. Mas vira e mexe você vê como se a sua fé fosse abalada. O Senhor restaura hoje a tua fé. O Senhor equilibra hoje corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA. E eu vou orar aqui, amém? Nós vamos fechar o primeiro portal, o primeiro ciclo de 7 dias de cura. E eu já vou abrir o próximo ciclo. E eu já vou falar para vocês antes de abrir, porque ele já está aberto, eu só vou oficializar de forma objetiva e clara aqui, amém? Não perca o processo. Não perca o processo. Se você sentir vontade de chorar, chore. Pode ser que as suas emoções venham ser tocadas. Pode ser que as suas emoções venham ser muito mais afloradas. Passe o processo. Quer sentir vontade de chorar? Chora, querido. Existem coisas que só vão sair com choro, que é a vida. É só com choro que é a vida. E a lágrima é o quê? Lágrima é o quê? Água. A lágrima que cai dos nossos olhos é água. Meu Deus. E o Senhor fala que muitas vezes, cada lágrima que sair nesse período de cura, nesse período de santificação, é as águas que fluem do trono do Senhor te lavando, queridos.
É isso que o Espírito Santo acaba de me falar. As águas que vão talvez rolar do teu rosto não é de tristeza, não é de vergonha, não é porque você é fraco, não é porque você não suporta o processo, mas é porque o próprio Deus está te lavando de dentro para fora, querido. Você consegue entender o tamanho da revelação e da dimensão do amor de Deus? Não tenha vergonha. Oi, meu amor. Tá bom, fecha a sua porta, tá bom. Então deixa Deus, amém? Deixa Deus te lavar. Não é vergonha nenhuma. O fato de você chorar, querida, não significa que você é triste. O fato de você chorar, homem, não significa que você não é homem. Não significa. Até Jesus chorou. E Jesus não chorou apenas uma vez. Jesus chorou na morte do seu amigo, irmão Lázaro. Jesus chorou no Getsemane. Jesus, ele disse ao Pai, ele era Cristo. Amém? Só que aqui ele estava como carne. Pai, se possível, afasta de mim. Se possível. Mas toda hora ele entendia o quê? Que, Pai, muitos são os propósitos, os desejos, os desígnios do meu coração, mas todavia, tu sabes. Tu sabes. Faça conforme a tua vontade. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E não é errado muitas vezes a gente pegar e falar, Pai, se possível, me tira disso. Mas que todavia não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não permita mais que o seu deserto venha a ser intensificado por falta de maturidade e sabedoria. Não permita mais que o senso de justiça, que às vezes o orgulho, que às vezes a soberba, que às vezes a dureza de coração, que às vezes... E o Senhor me mostra que tem pessoas que agem assim porque você foi ensinada a viver assim pelos teus pais, a ser uma pessoa que tem que resolver e dar jeito para tudo. O Senhor me traz essa revelação. Tem pessoas que fazem isso de querer fazer as coisas na força do braço, porque você foi ensinado pelos teus pais, de que você teria que dar um jeito, resolve. Pai, está acontecendo isso, dá os seus pulos. Resolva. Seus BO é os seus BO. Só que eu quero te dizer, minha irmã, que Deus está contigo. Esse tempo de você tentar resolver as coisas na força do teu braço, acabou. Confia em Deus. Descanse em Deus. E o Senhor coloca você e todos esses que se veem nessa situação dentro do habitat dele. Dentro do lugar seguro dele. Porque ele é o lugar seguro. Muitas vezes nós fomos ensinados exatamente dessa forma. Eu passei por isso também. Michele, dá um jeito. Você vai ter que dar um jeito. E nessa da gente querer dar um jeito, a gente vai ter que dar um jeito, nós éramos imaturos. Nós não tínhamos essa capacidade que nós temos hoje com o conhecimento da Bíblia de pegar e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não quero mais dar o meu jeito, eu quero o seu jeito. Porque o seu jeito, ele é bom, perfeito e agradável, completo. O seu ciclo, Senhor, as formas como o Senhor faz é perfeito, Pai. Quando o Senhor entra, nada fica fora do lugar. Nada. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o nariz estava no lugar do nariz, não estava no lugar da orelha. Você está entendendo que Deus vai restaurar a tua vida com tudo dentro do lugar? Tudo dentro do lugar. Quando Cristo restaura, e o coxo, quando Deus vai lá, meu Deus, e ele vai lá e faz um milagre no coxo, o coxo é restaurado perfeitamente. Quando o cego enxerga, Jesus vai lá, cospe no barro, aí ele faz, né, o barro e passa nos olhos do cego. Aí ele manda lavar.
Ele vê com clareza. É tudo perfeito. Tem um episódio que ele vai em outro cego, que ele ora e ele fala o que vê. Ele fala, eu vejo pessoas como árvores. Jesus continua, fala mais uma vez. E por que que nesse episódio o Senhor, eu não sei nem por que Deus está pedindo para mim falar essa passagem. Mas nesse episódio, ele fala, eu vejo pessoas como árvores, e o Senhor vai lá e ele coloca mais uma vez a mão. É porque ele não é Deus? Não, é porque ele é Deus. Mas ele estava ensinando para mim e para você que vão ter situações em que a gente vai pedir mais de uma vez. E não porque ele não tem o poder, é porque nós precisamos ser tratados e aprender a discernir a forma de Deus trabalhar. Pega isso. Deus é Deus. Comigo ou sem mim? O poder de Deus é o mesmo poder de Deus na minha vida e na tua vida. A única diferença é a forma como cada um de nós vamos desfrutar desse poder e entrar dentro dessa carga de poder. E aí, para encerrar, nós vamos ser como aqueles que estavam no deserto, que não suportou esperar Moisés descer e criou um bezerro de ouro? Ou nós vamos ser filhos maduros, que vamos ficar e falar, não, eu estou aqui, Jesus, eu confio plenamente em Ti. Eu estou aqui para viver o que o Senhor tem para mim viver. Tudo que nós passamos é processual. Tudo que nós passamos é para nos tornar fortes, habilitados na dimensão do Espírito. Queridos, se nós não passamos por processo, se nós não passarmos por amadurecimento, nós não vamos suportar aquilo que Deus tem para nos entregar. É a mesma coisa que a gente eu pegar aqui uma chave de um carro, que meu filho ama carro, dá uma chave de um Corvette na mão dele, ele vai se matar, porque ele não sabe dirigir. Olha a potência desse carro. Eu não tenho como pegar uma chave de um Corvette, por mais que ele saiba tudo de carro, e falar, Benjamin, vai lá, dirige. Ele vai se arrebentar no primeiro poste que vê. Então tem que ter o quê? Processo, querido. Tem coisas que o Senhor só vai entregar para mim e para você depois que você passar pelo processo. Até Cristo passou pelo processo. Até Cristo aprendeu a descansar e confiar. E foi para o deserto por 40 dias, por 40 noites. Por que que você quer ser diferente? Por que que eu quero ser diferente? Nós não podemos ser diferente, querido. Não faz sentido. Vamos passar os nossos processos sem questionamento. Não tenta entender Deus. Não tenta compreender. Apenas viva, seja obediente, temente, se alimente da palavra. Quando você ser atacado na sua mente para você querer entender o porquê que você está passando por isso, o porquê, mas é porque isso, e aquele desespero, e ficar com setas de desistência, de muitas vezes de você até tirar o seu CPF, vai para a palavra. Senhor, eu estou aqui diante de Ti, e eu te peço, Pai, blinda a minha mente. Eu te louvo, eu bendigo, eu te adoro, Jesus. Quando você estiver nesse nível de ataque, adore, 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 adore. Existem níveis de guerra, existem níveis, batalhas, que você não vai vencer orando, você vai vencer adorando. E nós estamos dentro de uma esfera espiritual, de uma janela espiritual em que a adoração vai abrir o céu. Você pode plantar bananeira. Você pode pintar a sua casa de verde fluorescente para chamar a glória de Deus. Se você não adorar, não tem como. Vamos orar? Pai, primeiramente eu te louvo, bendigo e exalto o teu santo nome, Jesus. Eu te agradeço por esta palavra, Pai, por este devocional que foi tão edificante, Senhor, sobre a minha vida, Pai.
E eu te peço, querido Deus de Israel, que o Senhor continue falando comigo, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, que a tua glória continue sendo revelada em nome de Jesus e dispensada sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Que a tua glória, que o teu poder, que o teu amor, que o teu favor, Senhor, esteja em nome de Jesus sobre esses lares. E Pai amado, Pai querido, eu também, Pai, coloco agora diante de Ti, apresentamos, Pai, eu e os meus irmãos, o 7º dia, nós fechamos, Senhor, nós fechamos, selamos, ó Deus, em nome de Jesus, o primeiro ciclo da contagem do Homer. Eu peço, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que agora o ministro Aleph venha, Senhor, em nome de Jesus, trazendo, Pai, o portal do oitavo dia, do 2º ciclo, Senhor, dessa contagem, onde nós estamos sendo, Senhor, curados, restaurados, alinhados, realinhados. E eu declaro que dentro deste portal, Pai, não haverá, Senhor, em nome de Jesus, embargo. Muito pelo contrário, nós estaremos ainda mais sensíveis à sua voz. Nós estaremos ainda mais abertos a ministrar do teu Espírito. Nós estaremos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, com os nossos corações, ó Pai, abertos. Em nome de Jesus e com os nossos ouvidos atentos à tua voz. Por isso eu te peço, Espírito Santo, aumenta o nível de discernimento. Aumenta o nível, Senhor, da tua glória. Eu peço, Espírito Santo, traz discernimento, Pai. Discernimento de espírito, discernimento, Senhor, de tempo, discernimento das estações, que os teus filhos possam compreender, Senhor, em nome de Jesus, qual é o objetivo de cada momento, o porquê de estar sentindo vontade de chorar, o porquê que está sentindo vontade de dançar, não importa. Discernimento, discernimento, Pai, é o que eu te peço, Senhor. Abre, Pai, abre mesmo, Senhor, em nome de Jesus, as visões dos teus filhos. Derrama sobre eles, Senhor, graça, sabedoria, amor, unção. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o novo ciclo aberto, Pai, da contagem do homem. E eu te peço que este homem e que esta mulher continue sendo ministrado na totalidade do teu ser, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus direcione cada tomada de decisão, em nome de Jesus. Que Deus venha conduzir todo o teu levantar, o teu deitar, o teu respirar. Que agora, em nome de Jesus, nós não venhamos mais fazer as coisas, amém? Na força do nosso braço. Porque passou o tempo de querer dar um jeito. Passou o tempo de querer dar um jeito. Deus é quem faz todas as coisas. Amém? Então é isso, queridos, que Deus os abençoe. Amanhã nós teremos a nossa imersão à parte de casados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então amanhã nós vamos continuar, amém, a nossa imersão a partir das 2h da tarde, tá? Aí eu envio o link para vocês lá no grupo, preencham em nome de Jesus o seu questionário, tá bom? Para que você possa, em nome de Jesus, participar dessa imersão e aproveitar na totalidade, tá bom? Que Deus abençoe. Para vocês que começaram a nos seguir, sejam muito bem-vinda em nome de Jesus, e eu aguardo vocês em nome de Jesus amanhã e também na segunda-feira, se assim o Senhor Deus de Israel nos permitir. Em nome de Jesus, tenham uma sexta-feira abençoada. Até mais, queridos.